8 horas da manhã em ponto. O Jornal Gente está no ar pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelos aplicativos. O aplicativo Band Play é o que você acompanha as informações complementares daquilo que vai ao ar na nossa programação no seu celular, tablet ou computador. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que a isenção de imposto para carne na regulamentação da reforma tributária foi uma vitória do presidente Lula. Pasmem, o ministro da Fazenda e sua equipe técnica que recomendaram para o texto que foi analisado pelos senadores, pelos deputados nessa semana e que será analisado pelo Senado na volta do recesso, queria a incidência de impostos sobre a carne, ou seja, tirar a carne da chamada cesta básica dos produtos que terão isenção, como acontece no mundo civilizado, nas nações que devemos ter algum tipo de parâmetro com aquilo que realizam sobre os tributos cobrados da população. Afinal de contas, é comida, é nutriente, e por mais que haja uma onda, de combate a esse tipo de alimentos, são os alimentos necessários para a sobrevivência humana, aqueles que têm o maior componente, por exemplo, de proteína, as proteínas animais, e por isso elas ficaram isentas, para dar chance dos mais pobres conseguirem colocar a carne do boi, de frango, de porco e também alguns tipos de pescado na mesa, em todas as refeições, quiçá, dependendo, claro, do poder de compra de cada família. Mas é importante lembrar aqui, nós vamos recuperar o que disse o ministro ao longo da semana, quando ele defendia a taxação da carne. Vamos acompanhar. Tecnicamente falando, quando você olha para os regimes tributários, é que o Brasil vai melhorar tanto com essa reforma tributária, que nós não podemos deixar de reconhecer que ela é um avanço em qualquer termo. Ela será um grande avanço. Quanto menos exceções, melhor. Mas muitas vezes o parlamentar se sente compelido a considerar uma proposta que vai afetar a vida das pessoas. Por exemplo, o cashback está sendo discutido. Aumentar a parcela do imposto que é devolvida para as pessoas que estão no cadastro único. Isso é uma coisa que tem efeitos distributivos importantes. Então, às vezes, não é isentar toda a carne, mas aumentar o cashback de quem não pode pagar o valor cheio da carne. Então foi discutido tudo isso com muita tranquilidade, uma reunião muito educada, as pessoas muito sensatas, fazendo perguntas inteligentes para que nós esclarecêssemos. E eu creio que o momento agora não é tanto mais técnico, porque eles estão de posse dos números. Então é realmente agora avaliar com sobriedade o que eles podem ainda aceitar de excepcionalidade ou não, ou travar no que está na emenda constitucional. Ouviram bem, né? A recomendação técnica aí do Ministério da Fazenda era justamente a taxação da carne e depois um cashback para os mais pobres, ou seja, a devolução do imposto pago para quem está no CAD único, em vulnerabilidade, sem explicar direito como isso seria feito. Depois, ontem, num vídeo gravado também e exibido nas redes sociais, o ministro da Fazenda ignorou que a emenda parlamentar que deu origem à alíquota zero da carne veio do PL, partido de oposição ao atual governo, e lembrou, sim, uma fala do presidente Lula, que defendia a isenção. Ele não era total, era para um determinado tipo de carne. A gente até comentou aqui como é que vai taxar a picanha e deixar o acém de fora. Como que você faz para taxar o colchão mole e não taxar o colchão duro, né? Como é que você vai fazer essa divisão se o boi é um só? Seria muito difícil chegar a uma equação como essa. Mas o ministro da Fazenda disse que tem vitória do presidente nessa história. Nós conseguimos vencer a oposição e colocamos a carne na cesta básica. A gente sabe que muita gente pode dar uma carnezinha também pro seu pet, né? Claro! Então você vai ter aí, você tem uma reforma tributária que é uma das mais modernas do mundo. Hoje,
Até ontem nós tínhamos o pior sistema tributário do mundo, um dos 10 piores, segundo o Banco Mundial, um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. E o Brasil, com essa reforma tributária, tem um prazo de transição, então as pessoas precisam entender que o governo teve que fazer um prazo de transição para todo mundo concordar, porque senão... Por isso que nós estamos há 40 anos esperando, Sim. Porque ninguém concorda, então nós fizemos uma negociação que durou 1 ano e meio. Exaustivo. Até a gente chegar a esse resultado que foi fantástico. Espetacular. Ao lado da primeira-dama Janja, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta faturar nessa história. Mas a gente mostra a ordem cronológica aqui para dizer, é muita cara de pau, né? Dizer, depois de tentar taxar a carne, que o governo, de alguma forma, levou essa, sendo que a emenda partiu justamente de um partido de oposição. O fato é o seguinte, agora o governo está debruçado sobre contas, porque com essa desoneração da carne, nós poderemos ter o IVA mais alto do mundo. É justamente isso que o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda estão trabalhando para tentar impedir esse carimbo, né, na testa dessa reforma tributária que está sendo muito questionada pelo setor produtivo do Brasil. Cláudio Humberto está em